Beleza? Quem fala Michel, hoje vou reagir o que aconteceu com o Ronaldinho mexicano do canal do Gustavo Marques. Pô, tá louco esse cara, pior que Miano. Eu pensei que esse Giovani ia ser um baita de um jogador, mano. Parecia que ele ia ser craque. Era avassalador, sendo considerado um jogador promissor em um dos maiores times do mundo. Canhoto, com muita habilidade técnica e visão de jogo que chamaram a atenção. Ele foi comparado a Ronaldinho Gaúcho devido ao estilo de jogo criativo e dribles habilidosos, além do cabelo, é claro. O mexicano Giovani dos Santos ainda marcou um dos gols mais geniais da última década, em um clássico contra os Estados Unidos. Tá louco. Firma lá, Dio. Ó, meu, ele parecia o... Olha ali, o Gaúcho certinho ali. Esse golaço, que golaço, mano. Ali, tá louco. E ainda na gaveta. Tá louco, mano. De cobrida na gaveta. É pra poucos. Canhoto, filho da mãe, lá. Tá louco. Esse aí ganhava o Puskás. Esse aí era pra ter ganhado o Puskás. Ali. Tá louco. You have references of Mexico or Mexican football? Yeah, Giovani dos Santos, unbelievable player. Jogador incrível. When Tottenham got him from Barcelona, you're thinking, oh my gosh, how has Tottenham been able to attract such a young talent like this from Barcelona? But when he came, the stuff that he could do with his feet, he was like... Pô, lembrava Ronaldinho, tá louco, pô, tá Giovani louco. dos Santos, nascido no dia 11 de maio de 1989 em Monterrey, no México, é filho do brasileiro Zizinho, ex-jogador do América e Leão. Porra! Sua mãe, Liliana Ramírez, é mexicana. Giovani cresceu em um ambiente totalmente futebolístico. Pô, podia ter jogado no Brasil, cara. O Jonathan dos Santos também se tornou jogador de futebol profissional. Se você, assim como eu, era um amante de jogos de futebol no videogame, deve se lembrar bem dos irmãos dos Santos, dois jogadores promissores que surgiram Porra, mesma lata, porra. de base do Barcelona. Os dois chegaram por lá em 2002. Giovani tinha 13 anos e progrediu por lá até chegar ao Barcelona B. Nesse meio tempo, Giovani se destacou em muito no ano de 2005. Ele foi campeão do Mundial Sub-17 com a seleção mexicana, vencendo a seleção brasileira na final. Ele recebeu a bola de prata, prêmio dado ao jogador revelação da competição. Seu desempenho na Copa do Mundo Juvenil gerou expectativas desproporcionais, com muitos o apontando como sucessor de Ronaldinho, que na época era o melhor jogador que pariu, que comparação. O Barça, Frank Rijkaard, decidiu dar oportunidades ao garoto em 2006, e Gil fez a sua estreia no profissional. Sua trajetória parecia ser promissora. No entanto, a transição para o time principal apresentou desafios, especialmente devido à alta competitividade e presença de jogadores de renome mundial nas posições do ataque. Porra, Thierry Henry enfrentou expectativas elevadas. Ele jogava ao lado de Ronaldinho e outros grandes nomes como Lionel Messi, Thierry Henry e Samuel Eto'o. Gil tinha um estilo de jogo com dribles rápidos e passes criativos, gerando ainda mais expectativas por causa da semelhança com Ronaldinho, desde o corte de cabelo. Ronaldinho era uma figura influente no vestiário e fora de campo. Giovani relatou em entrevistas que admirava a alegria e o estilo descontraído de Ronaldinho, além de aprender com ele sobre postura em campo e técnicas de jogo. Apesar das altas expectativas e comparações, Giovani dos Santos não conseguiu alcançar o mesmo nível de sucesso e não conseguiu é difícil, é muito difícil, tá louco? No time do Barcelona, principalmente devido à forte concorrência e à transição do clube para uma nova fase, sob o comando de Pep Guardiola. Com a chegada de Pep, uma verdadeira revolução começou no clube, resultando em... É foda, com o Pep já dá pra ver, se tu não fizer o que ele quiser, se tu não marcar, ficar no teu quadradinho, tu vaza do time. Ali com ele é difícil, esse cara aí, ele é um bom técnico, mas se no quadradinho dele tu não jogar, te fudesse. Saídas de grandes nomes como Ronaldinho e Deco. Giovani também foi incluído nessa lista. Durante a temporada 2007-2008, Giovani disputou 38 jogos e marcou 4 gols. Na La Liga, ele chegou a marcar um hat-trick em uma partida contra o Real Murcia, no último jogo da temporada. Ele também participou da Liga dos Campeões e outras competições. No fim da temporada, ele foi jogar no Tottenham, na Inglaterra, por 6 milhões de euros, a pedido do técnico espanhol Juan de Ramos. No entanto, o início da temporada dos Spurs foi um completo caos, e a diretoria decidiu demitir o treinador, contratando Harry Redknapp como substituto. O novo técnico deixou o mexicano completamente de lado, que passou a ter aparições esporádicas apenas em jogos que paulada! Além do momento ruim em campo, no final de 2008, Giovani enfrentou um escândalo fora dos gramados, quando um jornal britânico divulgou fotos dele aparentemente embriagado durante uma confraternização de Natal do filho. Tá aqui, festa! Se tornado um pesadelo. Em 2010, Gil participou da Copa do Mundo na África do Sul e começou a se destacar na seleção mexicana. Ele parecia se transformar em um outro jogador quando usava a camisa do México. Se pelo Tottenham ele ia mal, pelo time nacional de seu país ele brilhava muitas vezes. Em 2011, ele conseguiu pela segunda vez o troféu da CONCACAF.
Na final, o México perdia por 2-0, mas conseguiu a virada vencendo o jogo por 4-2. Giovani marcou fez um golaço. Um gol incrível, simplesmente inesquecível. Em 2012, mais um grande momento pela seleção. Dessa vez, atuando nas Olimpíadas de Londres. Gil marcou 3 gols e conquistou a medalha de ouro. Ganharam essa porra. Venceu o Brasil na grande final por 2-1. Me lembro. Amistoso entre as equipes principais, Gil dos Santos marcou um golaço contra o Brasil. Não, ele era bom, cara, era bom. Ah, se cagou, vai tomar banho. Porra, tá louco, que golaço. O goleiro uma água. Porra, tá louco. Pô, tá louco, que caixa. Ao clube, ele não conseguia desempenhar um bom Não conseguia fazer nem a metade. Era frequentemente emprestado. Foi para o Ipswich, para o Galatasaray e para o Racing Santander, até ser vendido para o Mallorca por 1 milhão de euros em 2012. Mas por lá também durou pouco. Em 2013, ele foi contratado pelo Villarreal, que estava retornando à primeira divisão da Espanha. O Submarino Amarelo foi o seu 4º clube de La Liga, e onde ele revelou seu melhor desempenho. Rapidamente, Gil se firmou como titular e se tornou uma peça fundamental no ataque da equipe. Um ano após a sua chegada, ele teve a oportunidade de jogar ao lado do seu Puta, o irmão dele seguiu. Parecia que o mexicano finalmente havia encontrado seu lugar no mundo. E ele até marcou um golaço de falta no Real Madrid nessa época. Porra, que caixa. Pô, a camiseta do Villarreal linda pra caramba. Eu tenho fascínio por esse time, não sei o que eu tenho. Com apenas 26 anos, Giovani dos Santos deixou o Villarreal em 2015 para ingressar no LA Galaxy, clube da Major League Soccer dos Estados Unidos. Na época, ele expressou que sentia que era o momento certo para sair do Villarreal e que estava animado com a oportunidade de jogar na MLS. Se aposentar. Vista por muitos como um destino de aposentadoria. Em uma idade em que a maioria dos jogadores atinge seu auge, ele optou por se mudar para uma competição de nível inferior. A decisão gerou muitas críticas. Embora tenha sido financeiramente atraente, a escolha não ofereceu os mesmos desafios esportivos. Nos Estados Unidos, ele compartilhou o vestiário com lendas, como Zlatan Ibrahimovic e Steven Gerrard, e até se encontrou com seu irmão alguns anos depois. Mas sua passagem pelo futebol estadunidense foi discreta, apesar de alguns belos gols marcados. Porra, caralho, mano do céu, que isso, cara? Que caixa, porra, tá louco, porra. Giovani não conquistou nenhum título com o Galaxy, e ao final de seu contrato em 2018, o clube não fez nenhum esforço para renová-lo. Após deixar o LA Galaxy, Giovani dos Santos ficou sem clube por alguns meses, até chegar ao América do México, em meados de 2019. Foi jogar na área dele. Infância, dar sequência ao legado de seu pai, que jogou lá. Sua passagem por Coapa começou de forma promissora, com a conquista do troféu do campeão de campeões. Aos poucos, ele foi conquistando seu espaço na equipe sob o comando de Miguel Herrera. No entanto, em setembro daquele ano, uma entrada dura de Antônio Briceño na clássica nacional contra o Chivas resultou em uma grave lesão na perna direita, já era. que marcaria o início de uma queda dramática em sua carreira no campeonato mexicano. A entrada foi dura, e as travas da chuteira abriram um buraco na perna de Giovani. Ele ficou 6 semanas afastado, mas depois do episódio, mais lesões vieram. Nunca mais jogou. Os desempenhos se tornaram cada vez mais frequentes. Após o término de seu contrato em 2021, Giovani deixou a América com a amarga sensação de não ter conseguido brilhar ou alcançar o sucesso que tanto almejava. Desde sua saída do América em 2021, Giovani dos Santos não atuou mais profissionalmente. Nesse intervalo, surgiram rumores sobre uma possível transferência para o Oriente Médio, um retorno à MLS e até uma nova chance no Campeonato Mexicano, mas nada se concretizou. Giovani teve uma aposentadoria melancólica. O novo Ronaldinho não chegou nem perto de ser o que todos esperavam. Sua trajetória com a seleção mexicana é notável. 3 títulos da Copa Ouro, 3 participações em Copas do Mundo e uma medalha de ouro olímpica, além do título mundial sub-17. No entanto, sua carreira em clubes foi marcada por inconstâncias. E hoje, aos 35 anos, é improvável que ele volte a jogar. Não joga mais, nem joga mais. Considerando o tempo que está fora dos gramados. Uma das grandes promessas do futebol, não apenas do México, mas do mundo, se despediu do esporte silenciosamente. Eu sou o Gustavo Marques, tô ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal. Nem conseguiu nada. Ele nem conseguiu, não tinha que fazer, mano. É que se ele tivesse, o Guardiola tivesse feito ele jogar, podia ter se dado. Se tivesse ido pra um time melhor da Inglaterra, tinha se dado. Não tô dizendo que o Tottenham é ruim, o Tottenham é bom. Só que ele tivesse pegado ali no Manchester United, na época o Manchester United era o top. Um Chelsea, ido pro Milan, pra uma Inter de Milão, um técnico bom. Agora, não tô dizendo que o Guardiola não é bom. Só que se tu não jogar no quadrado dele, é uma coisa. Se
tu não jogar, se tu não for o Messi, aí o bagulho tem que ser um nível acima. Então isso aí, gurizada, até a próxima, falou e fui.